Meu querido aluno e minha querida aluna, terceirão do cursinho pré-vestibular da Oficina do Estudante, espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o professor André. Eu venho apresentar para vocês aqui um esquema, uma análise, digamos assim, da obra Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Telles, que já há alguns anos vem caindo, né, vem sendo cobrado como leitura obrigatória no vestibular da Unicamp, e para 2024 não vai ser diferente, tá? Então, eu espero que você aproveite bastante essa aula. Eu espero aí que ela tenha a duração regular dos seus 90 minutos, aproximadamente, um pouquinho menos, um pouquinho mais, que é a duração normal de uma aula dupla, como a gente teria num encontro presencial, certo? Bom, você tem aí os recursos favoráveis de uma videoaula, né? Que é poder pausar o vídeo quando você achar interessante, volte quantas vezes você quiser, né? Eu vou basear esse nosso encontro virtual aqui num material em PowerPoint, né? Que eu tenho feito previamente aqui, que eu vou apresentar e disponibilizar para vocês. Você pode parar o vídeo a qualquer momento, voltar, avançar, rever, parar, anotar, né? Quer dizer, use e abuse dele, né? Aproveite da maneira como você considerar mais adequada, mais proveitosa, mais envolvente. Eu espero que essa aula seja um objeto útil para o seu aprendizado, seja interessante para você tirar as dúvidas, né? Porque afinal, o ideal é que você tenha lido a obra em questão, que a gente vai analisar aqui, ou então, né, que a partir dessa aula você vá fazer a leitura das obras, né, no caso dessa que nós vamos analisar hoje aqui, o conto de Lígia Fagundes Telles, Seminário dos Ratos, tá? E mesmo que você não vá ler a obra, vamos imaginar essa situação, né? Eu espero que essa aula seja aí um elemento proveitoso, né, que faça sentido para você e, se possível, além do vestibular da Unicamp, que seja interessante como uma leitura para a vida, né? Isso é uma ambição que acompanha a nós, professores, também, né? Que a aula não seja apenas um objeto ligado à função específica do vestibular, mas que seja aí a porta de entrada para uma leitura e para uma compreensão interessante, né? Que é uma coisa, aliás, que esse conto da Lígia Fagundes Telles, você vai perceber, tem, né? Ele é uma alegoria, ou seja, uma simbologia, uma representação de muitos aspectos da nossa vida social, não só da época em que foi escrito, né, e a época a qual remete, mas também ao nosso tempo. Por isso a gente pode considerar um clássico da literatura, né, sendo um clássico tudo aquilo que faz sentido para todas as épocas, né? Então, é um conto cujas descobertas e redescobertas sempre vão acontecer, e eu falo por mim mesmo, relendo o conto para essa aula especificamente, eu descubro ali camadas de significado das quais eu não suspeitava antes de ler e que eu trago para essa aula aqui, né? Então, se a gente pensar numa abordagem futura, numa aula futura sobre esse mesmo conto da Lígia Fagundes Telles, ele vai ter outros significados, ele vai remeter a outras situações, mas o que importa para nós é aqui, agora, nesse contexto de 2023, na preparação para os vestibulares de 2024, que esse conto tem a nos dizer? O que a Unicamp pode abordar a respeito dessa obra ainda mais uma vez, né? E, aliás, não só a Unicamp, né? Como se trata de um clássico moderno da nossa literatura, essa obra pode aparecer em variadas provas, em variados vestibulares, né? Por isso que essa aula tem também a ambição de abranger muita coisa além do vestibular Unicamp. Tudo bem? Claro que eu vou compartilhar com vocês aqui o material, né? Deixa eu colocar de maneira já projetada aqui, compartilhando com vocês essa apresentação. Eu acredito que você vá me enxergar ali, opa, pequenininho no outro canto. Vou compartilhar com vocês aqui, só um instantinho, né? Essa questão toda aqui que nós temos com os materiais share screen. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Aí eu acredito que você já me enxergue ao canto. Deixa eu fazer a apresentação de slides aqui. Estou compartilhando com vocês. Vamos lá, então. Só colocar aqui os slides de uma maneira que a apresentação fique visível para todos. Vamos lá, então, do começo. Você vai ver aqui que se trata de uma projeção de
10 slides exatamente, você me enxerga ali ao cantinho da tela. Vai me desculpar eventualmente aí qualquer problema ou qualquer deslize com a tecnologia. E não tem jeito, né, gente? A gente gosta mesmo da aula presencial, direta, mas vamos aí do jeito que é possível. Espero que essa aula seja bem proveitosa para vocês, né? Isso aqui é uma pequena apresentação de capa, então, você enxerga ali, Seminário dos Ratos. Aí você vai me perguntar assim, Seminário dos Ratos é um livro? É uma história dentro do livro? O que que é exatamente? Seminário dos Ratos, gente, é um conto, quer dizer, uma história curta, né? Como a gente diria na língua inglesa, é uma short story, um conto, que pertence a um livro que tem o mesmo nome, né? Então, ele é um conto de um livro homônimo, publicado em 1977, pela Lígia Fagundes Telles, né? Então, pertence aí se a gente colocar dentro de uma cronologia da história literária, seria o terceiro tempo, ou o terceiro momento do modernismo brasileiro, né? Que muitos autores, muitos teóricos costumam colocar também com o nome genérico de literatura contemporânea ou literatura pós-moderna, né? É aquele período ali que tem no seu início três gigantes da nossa literatura em prosa, né? Guimarães Rosa, Clarice Lispector e a própria Lígia Fagundes Telles, né? Isso sem contar as expressões em poesia, mas não é o nosso objetivo aqui entrar no terreno da história literária, né? Ou da historiografia literária. Então vamos fixar apenas na obra de Lígia Fagundes Telles, que é o que interessa para nós, né? Você pode ver ali pela sua data de morte, o falecimento da autora é relativamente recente, né? Teve uma vida quase centenária e produziu uma obra, digamos assim, tão volumosa e tão importante quanto à altura da sua própria existência. Seminário dos Livros é uma das suas coletâneas clássicas de contos, né? Lígia Fagundes Telles é muito notória, muito notável, melhor dizendo, pela produção de contos e romances, especialmente de contos, né? Muitos deles aí clássicos da nossa literatura, né? Em volumes como Antes do Baile Verde, de 1973, é o livro que realmente aí expande o seu nome para um conhecimento universal, né? Tanto que Lígia chegou a ser indicada, não recebeu, né? Mas chegou a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura pouco antes da sua morte, recebeu o Prêmio Camões, o prêmio mais prestigiado da língua portuguesa. Isso foi no ano de 2005, quando ela já era uma autora consagrada mundo afora. E o livro Seminário dos Ratos é uma das suas principais, né? Uma das suas mais maduras coletâneas de contos. Essa coletânea foi publicada originalmente em 1977 e ela tem 13 contos. Eu vou dizer para você, viu, vale a pena ler esse livro. Vale a pena ler esse livro inteiro. Não é um livro longo, são contos curtos, né? Um livro chega a passar aí de 100 páginas, né? Um livro inteiro. São 13 contos. E o último deles, né? Quer dizer, o 13º, aquele que fecha o livro, e isso não é por acaso, é o conto selecionado pela Unicamp para os seus últimos vestibulares, especialmente para o que mais nos interessa, que é o vestibular 2024, o conto Seminário dos Ratos. Então, obrigatoriamente, você tem que ler, você tem que analisar o último conto desse livro. Tá? Claro, leia o livro inteiro. Faz mais sentido quando você lê o livro inteiro, especialmente porque existem algumas simbologias que aparecem como um ciclo na história. Tá? Por exemplo, a presença de animais. Né? Animais aparecem de maneira pontual e bem simbólica na história. Né? E é claro, o auge do livro, né, o seu ponto alto, aquilo que nos interessa mesmo, é o conto final. Então, nós vamos focar nossa análise completamente em cima desse conto aí, tá? Então, vamos passando aqui, prestando muita atenção. A gente vai fazer primeiro o quê? Qual que é o nosso projeto, né? A gente vai fazer uma abordagem geral do conto, né? Então, nós vamos inseri-lo num contexto histórico, social, especialmente um contexto político, né? Porque isso diz daquilo que ele trata. Então, primeira coisa é a classificação do conto dentro de uma categoria, né? Que é a categoria do gênero e do tema. Então, primeira coisa, nós vamos classificar Seminário dos Ratos como um conto satírico, tá? O que é um conto satírico? Conto satírico é aquele que zomba. Você deve conhecer essa palavra, né? Satírico, devido a outros estudos de literatura. Por exemplo, quando você estuda literatura medieval, né? Tem lá as cantigas satíricas no tempo do trovadorismo. Qual é a função da cantiga satírica?
zombar, né? Criticar, brincar, falar mal, né? Às vezes até ofender, não é o caso desse conto, mas enfim. Fazer uma crítica, a gente pode resumir assim. E uma crítica bem humorada, tá? Então, um conto satírico, claro, numa visão moderna agora. Uma história, uma pequena narrativa, que faz uma sátira, ou seja, um deboche, uma brincadeira, uma crítica de caráter social, de caráter político. Eu fiz agora aí o paralelo com as cantigas satíricas medievais. Qual que era o objeto das cantigas satíricas medievais? Digamos, a nobreza do seu tempo, os poderosos do seu tempo, né? Que eram satirizados. Isso não vai mudar no decorrer do tempo. Se você pegar um conto satírico da década de 1970, que é o caso do Seminário dos Ratos, vai fazer a crítica, a zombaria dos poderosos, dos donos do poder do seu tempo e do tempo imediatamente anterior. Tudo vai fazer mais sentido, eu prometo para vocês, no decorrer da nossa aula, tá? Então, para ficar bem claro, né, bem fixado nesse início, então, Seminário dos Ratos, se eu tiver de classificá-lo dentro de um gênero, né, é um conto satírico, tá? E esse conto satírico, ele tem uma aproximação muito grande com um estilo conhecido como realismo fantástico, que você vê aí na tela, uma inscrição em azul. O que é isso, né? O realismo fantástico. Vamos lá, vai ser relativamente simples a gente entender, pessoal. Existiu uma tendência, não só na literatura brasileira, mas na literatura latino-americana como um todo, né? Mais ou menos da metade do século XX até o final desse mesmo século, e era uma tendência de retratar a realidade de maneira crítica, de maneira satírica mesmo, só que de um modo em que essa mesma realidade fosse fragmentada. O que significa essa fragmentação da realidade? O seguinte: certas situações do dia a dia são misturadas a acontecimentos simplesmente impossíveis e sem nenhuma explicação. Isso é o realismo fantástico. Alguns dos maiores escritores do século XX, né, na literatura latino-americana, praticaram esse estilo. Então, assim, inscreva esse conto, veja bem, dentro do gênero conto satírico. Mas o estilo dele, é uma coisa diferente essa categoria, o estilo, né, a maneira de se escrever, ela está inscrita ou está próxima do realismo fantástico. Um exemplo clássico de realismo fantástico, né? Grande obra, Cem Anos de Solidão, um dos maiores romances do século XX, da década de 60, escrito pelo colombiano, Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques. Um livro que retrata a realidade do seu tempo e da sua época, mas misturado a acontecimentos fantasiosos, como, por exemplo, uma jovem personagem, né, Remedios, a Bela, que de um momento para o outro ascende ao céu, se levanta e vai para o céu. Isso é fantástico. Se a gente falar de literatura brasileira da mesma época, tem um romance incrível do mesmo período, o Jorge Amado, grande escritor baiano, da mesma geração da Lígia Fagundes Telles, né? Pelo menos cronologicamente eles viveram, né? Na mesma época, embora Jorge Amado seja inscrito na segunda geração do modernismo, mas isso não vem ao caso agora. Entre os seus grandes romances, Jorge Amado tem Dona Flor e seus dois maridos. Em Dona Flor e seus dois maridos, um personagem, o primeiro marido da protagonista, ele volta da morte fantasticamente, né, para reassumir a sua condição de marido, quando a sua então viúva se casa novamente, né, com outro homem. Então envolve esse marido original volta da morte. Mas como que ele volta da morte? Isso não tem uma explicação lógica. Então, quando você tem uma fragmentação da realidade, uma quebra daquilo que é esperado na realidade, você tem o realismo fantástico, tá? Dando um exemplo de fora da literatura latino-americana, né, indo para a literatura europeia, saindo um pouco aí do campo dos anos 60 e 70, a gente tem um escritor clássico, né, Franz Kafka, né, grande escritor tcheco do começo do século XX. Muita gente conhece a sua novela A Metamorfose, né, sua obra mais famosa, em que, de repente, do nada, né, literalmente da noite para o dia, o personagem principal acorda numa certa manhã, depois de sonhos tempestuosos, se vê transformado num inseto gigantesco. Como que isso se explica? Isso não se explica, né? E a narrativa transcorre dentro de uma nervosa normalidade, vamos dizer assim, em que situações absolutamente fantásticas seguem inexplicadas.
Nesse conto que a gente vai analisar aqui, qual é a situação fantástica que acontece, tá? Basicamente é o seguinte, um grupo de políticos se reúne, tá, num certo local, a gente vai falar de tudo isso em detalhes, claro. Um grupo de políticos se reúne num certo local para realizar um congresso, um seminário, né, uma reunião. Esse seminário, que dá título ao conto, né, é o Seminário dos Roedores. Tá aqui, ó, o 7º Seminário dos Roedores. E aí acontece que os próprios roedores vão aparecer, digamos assim, para dar a sua contribuição nesse seminário, tá? Vai dar a sua contribuição aqui. Vocês vão ver que isso é um episódio, isso é um acontecimento absolutamente fantástico. Vai, portanto, quebrar a perspectiva da realidade. É o que esse conto tem de tão original e, em parte, é aí que vai residir a crítica social da obra. Mas calma, calma, chegaremos lá. Se você quiser, inclusive, né, você pode até pausar esse vídeo, voltar ao que eu acabei de explicar, né? Se tá tudo bem, prossegue. O vídeo é seu, a aula é sua, né? Sou apenas aqui um transmissor desse conhecimento. Fique à vontade. Eu só peço que você preste muita atenção, anote aquilo que for necessário, né? Aquilo que você achar interessante. A aula é totalmente sua, aproveite-a, né? Então já entramos aqui no contexto da história, do enredo. Então o que nós temos? Grupo de políticos, repito, se reúne, está escrito aí, né? Numa luxuosa mansão para receber um seminário. É o 7º seminário dos roedores. É interessante perceber uma coisa, né, gente? Se esse é o 7º seminário dos roedores, significa que já ocorreram, óbvio, né, 6 seminários anteriores que acabaram não dando conta aí do problema, da situação. E que problema é esse? Grande questão discutida nesse seminário organizado por políticos. A questão é que os roedores, os ratos, mais especificamente, eles estão tomando a sociedade. Os ratos estão tomando a sociedade. É preciso usar estratégias para acabar com os roedores. Esse, gente, você pode até anotar a palavrinha que eu vou falar agora, é o mote da história. M de Maria, né? O-T-E. Mote, né? O motivo, o porquê da história, né? O leitmotiv, a motivação. A história trata do quê? De um grupo de políticos que se reúne num congresso, né? Numa reunião, num seminário, para tentar acabar com o avanço dos roedores na nossa sociedade. O que tem por trás dessa história tão curiosa? Gente, aí vem a questão simbólica da literatura, né? Toda obra crítica, especialmente toda obra satírica, quando ela é bem feita, ela não vai revelar diretamente aquele que é satirizado, né? Aquele que é o objetivo da crítica e da zombaria. Essa obra vai fazer o quê? Essa obra vai fazer uma alusão, uma referência simbólica a isso. E eu tô aqui para revelar as coisas, né? Eu tô aqui para contar a mágica, tô aqui para explicar a piada, vamos dizer assim. É claro que isso não estará escrito de maneira direta no conto, mas indiretamente o que nós podemos interpretar? Essa reunião de políticos critica de uma maneira simbólica a outra expressãozinha, né, que está em azul aí, a repressão política no Brasil, que todos conhecem, né? Ocorrida entre os anos 60 e 70. Então você tem um livro aí, aliás, um conto, crítico ao momento de repressão política no Brasil à época. Mas se dá essa repressão, aliás, essa crítica à repressão, é só através do seminário? Como assim? É disso que essa aula vai tratar. Então vamos avançar um pouquinho aqui, né? Mas esse avanço tem que ser aos poucos, então preste muita atenção, né? Eu sei que pode parecer um pouco entediante, um pouco chato, fica aí ligado, presta atenção que tudo vai valer a pena, tá? Primeira coisa, o título. A gente começa a analisar uma obra literária a partir do seu título. Seminário dos Ratos, gente, é um título ambíguo, tem um duplo sentido, tá? Quando se usa a preposição meu amigo, você achou que ia se livrar da gramática, né? Mas é só um pouquinho. Quando se usa a preposição de, né? No caso aí ligada ao artigo plural, né? Masculino, os, né? Seminário dos, essa expressão acaba adquirindo um sentido de posse, né? Ou um sentido de referência. Seminário dos ratos. Só que aí nós não sabemos se os ratos, eles fazem o seminário
ou se eles são o assunto do seminário, seminário dos ratos. Você vai pensar assim, ah, professor, é claro que os ratos são o assunto do seminário. Os políticos, você mesmo disse, né, professor? Tá louco? Os políticos se reúnem para discutir a respeito dos ratos. Então é seminário sobre os ratos, não é isso? Pode ser. Isso é 50% da resposta, tá? Porque nós temos, gente, aí talvez uma coisa que você talvez não saiba, né? Porque é um sentido que caiu um pouco em desuso nos últimos anos. Rato é um xingamento para bandido, trapaceiro, corrupto, um rato, né? Tal pessoa é um rato, né? O que vem a ser um rato, além do sentido literal, né? O roedor, o animal. O rato é uma metáfora que serve aí para se referir, para xingar trapaceiros, né? Safados, bandidos. Seminário dos ratos, então, pode ser o seminário que discute literalmente a respeito dos ratos. Isso é um sentido óbvio, possível, imediato. E seminário dos ratos pode ser também o quê? Uma reunião feita por ratos. Então, nós vamos já entender aqui, a partir da ambiguidade do título, uma crítica à classe política do Brasil ou de outras regiões, até porque a gente vai ver que o Brasil não fica referido na história, né? Não fica muito claro onde se passa esse seminário dos ratos. Pode ser o Brasil. A gente tem uma série de referências ao Brasil, como a gente vai ver, mas pode ser também outras partes do mundo, tá? Então fique bem claro aí, em primeiríssimo lugar, essa ambiguidade do título, que é uma ambiguidade proposital, tá? Não estou inventando aqui nenhuma explicação da minha mente, é uma explicação muito consagrada, muito comum. Você pode até ter visto essa colocação em outros lugares, em outros momentos, né? Dizer seminário dos ratos, ambíguo. Tá? Tanto pode ser um seminário a respeito dos ratos, como um seminário feito por ratos, né? Essa ambiguidade é proposital, pode ser explorada em alguma questão semântica relativa à prova, né? Seja na Unicamp ou em outra situação. Importante você ficar ligado nisso, tudo bem? Anotou aí, prestou atenção? Vamos avançar então, tá? Depois do título, nós temos uma epígrafe. O que é uma epígrafe? Uma epígrafe é uma citação, tá? Muito comum em textos literários, né? Você botar uma citaçãozinha anterior, uma fala, uma referência, né? Textos religiosos, por exemplo, costuma ter um versículo bíblico como epígrafe, né? Que vamos entender assim como um trechinho, um elemento norteador da história, né? No caso do Seminário dos Ratos, você tem um trecho retirado de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, isso mesmo. Grande poeta do modernismo brasileiro, né? Historicamente colocado ali na segunda geração, autor do livro Alguma Poesia, que é leitura obrigatória para a FUVEST. Todo mundo já deve pelo menos ter ouvido falar nele, né? Se possível ter lido, mas esse poema chamado Edifício Esplendor, né, que tem um trecho usado como epígrafe, não é famoso, não é dos mais consagrados, né? Enfim, não cabe a nós aqui estudar a obra do Drummond agora, né? Senão a gente não acaba nunca, mas é um trecho que diz o seguinte: "Que século, meu Deus!" exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício. O que significa isso, essa coisa enigmática, né? Você tem uma fala atribuída a ratos, né? Atribuída a ratos, e eles fazem uma lamentação, né? Isso é uma lamentação. Que século, meu Deus, que coisa, que tempo, né? O século aí não é exatamente o período de 100 anos, né? Mas o nosso tempo, a nossa época, né? Que tempo nós vivemos, meu Deus? Os ratos exclamaram. Começaram a roer o edifício. Ou seja, eles não saíram da sua rotina, né? Continuaram a fazer aquilo que servem para fazer, cumprindo o seu destino, cumprindo aquilo a que foram destinados. Roeram o edifício. Mas que edifício? Quando a gente não lê o conto ainda, isso não faz muito sentido, quer dizer, fica aberto, né? Fica um pouco obscuro. Você já sabe que o conto trata, né, ele fala a respeito de ratos. Então, a referência aí é direta. Esses ratos vão aparecer na história, né? É possível que a Lígia Fagundes Telles tenha se inspirado nesse poema e nesse trechinho do poema em particular, para escrever sobre esses ratos que roem um edifício. Esse edifício simboliza o quê, né? A nossa sociedade? Esse edifício é um prédio mesmo? É uma casa, de fato? A história vai nos revelar isso. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento de análise, leve em conta
O título leva em conta essa epígrafe, né? Leva em conta essa pequena abertura, essa frase enigmática de citação. O entendimento da epígrafe vai se diluir, né? Vai se desenrolar ao longo da nossa análise e ao longo do conto em geral. Então, para fechar esse nosso primeiro bloquinho aqui de análise e de interpretação, Seminário dos Ratos é um conto satírico. Ele conta uma história de zombaria, de crítica, bem humorada, né? Você vai ver que é um conto que não abre mão do humor, mas é um humor sutil, né? Não é um humor popularesco, engraçado, assim, e muito acessível, né? É bem sutil. E a epígrafe, ela é uma referência que vai ser desenrolada ao longo da narrativa e aqui ao longo da nossa análise também, tá legal? Vamos para outras interpretações e análises, ainda levando em conta a estrutura da obra, né? Então, só para você recordar, nossa aula se desenrola como? Primeiro a estrutura, e a gente vai encaixando aí com o contexto. Então, você que está prestando atenção aqui até agora, né? E vai continuar até o fim da nossa aula, já sabe que é um conto, né? Esse conto, ele tem um certo contexto, já falei para vocês que é o contexto de crítica a um período de repressão política, né? De opressão governamental, de acordo com o ponto de vista do narrador. E agora a gente vai entrar em outras categorias estruturais da obra, né? O narrador e o espaço ou o ambiente em que se desenrola essa narrativa, tá? Então vamos lá. O narrador não participa da história como personagem. Então, ele é um narrador em terceira pessoa, e como ele tem conhecimento total dos fatos, você já sabe isso, né? Uma categoria narrativa muito simples, muito conhecida, um narrador em terceira pessoa onisciente. Ou seja, ele tem conhecimento, né? Ele tem ciência total dos fatos. Omnis scientis, toda ciência. Então, ele tem todo o conhecimento dos fatos. Tá? Esse narrador que tem o controle total da narrativa que ele conta, ele divide a história em duas partes, tá? Só que essas partes, gente, elas não são formalmente divididas na história, né? Quer dizer, você não tem assim, parte um, parte 2. A história é narrada de uma vez só. Mas claramente, assim, se você ler com a mínima atenção, você percebe que a história tem dois blocos. O primeiro é mais longo, o segundo é bem mais curto, tá? Na primeira parte, você tem basicamente um diálogo entre duas personagens, que são dois homens. Dois homens. Eles estão num cômodo, num quarto, num aposento, né? De um grande casarão, discutindo, estão conversando, né? São dois políticos. Você percebe que são dois políticos. A gente já vai falar deles, né? Com toda a profundidade, com todo o detalhamento. Preste atenção. Então, esses dois homens conversam sobre o quê? Conversam sobre os detalhes desse congresso, né? Desse seminário que está acontecendo naquele mesmo local. É isso. Primeira parte, dois homens conversando sobre os eventos, né? Os acontecimentos do dia, a personalidade dos outros convidados, fofocando, falando curiosidade. Conversa entre dois homens, né? E que tem como principal tema o próprio evento. Só isso. Na segunda parte, aí eu já adianto para você um spoiler, né? Não tem como fugir disso. Nós temos um momento de terror. É isso mesmo, né? Não estou exagerando, não. É um momento terrorífico em que ratos atacam esse casarão, essa mansão onde acontece o seminário dos ratos. Os próprios ratos atacam, eles estavam lá à espreita, né? Da melhor oportunidade para isso, e no fim nós temos esse ataque que é bem imediato, é brutal, é violentíssimo, né? Como eu disse, é terrível, terrorífico. E esse ataque vai ter consequências para os seres humanos que estão lá, né? Vocês vão achar muito interessante, eu tenho certeza, mas ainda tem muita água para rolar até lá. Vamos devagar. E agora, do narrador, a gente passa para o ambiente, já que a gente falou bastante desse casarão, dessa mansão. Presta bem atenção, queridos, na simbologia desse ambiente, sobretudo, tá? É o seguinte, a história se passa num casarão. Mas que casarão é esse? É um casarão construído no meio do nada. No meio do nada. Um casarão luxuoso, assim, no meio do nada mesmo, literalmente. Nós nem sabemos a cidade, o estado, o país, né? Assim, vagamente nós temos referências ao Brasil, mas não é possível afirmar com certeza, tá? E vagamente também nós percebemos que a história deve se passar, se não no Brasil, pelo menos em algum território da América Latina.
Como que eu sei disso, né? Se passa em algum território da América Latina. Existem algumas palavras em espanhol colocadas aqui e ali no conto, e algumas referências políticas também a nomes da América Latina. Porque você sabe muito bem, né? Entre as décadas de 60 e 70, e em alguns países até entrando para a década de 80, 90, nós tivemos regimes ditatoriais, né? Em vários países da América Latina, Argentina, Chile, Paraguai, né? São só alguns exemplos. O Brasil foi um deles, né? Então, nós temos essa crítica a uma suposta repressão, né, desencadeada por um regime político, não limitada ao Brasil, mas se estendendo para outros territórios. A Lígia Fagundes Telles deixou isso de maneira bem clara para nós, podemos dizer assim. Então, a história se passa num casarão, num local, assim, supostamente desconhecido, mas é aí que vai entrar a nossa parte interpretativa, né? Porque se eu só relatasse a história para vocês, aqui essa aula nem teria sentido, não é verdade? Como é que nós interpretamos esse casarão luxuoso num local desconhecido? Talvez você até já tenha feito esse raciocínio, se não nessa aula, em outro momento, mas existe uma alusão, de novo, ou seja, uma referência indireta, muito provável, a Brasília. É isso mesmo, Brasília. Os grandes críticos da construção de Brasília, né, capital do nosso país, tinham como grande argumento a ideia de que o governo central, o governo federal, né, ia ficar isolado da grande massa da população, né? Quando saísse do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, até 1960, você sabe muito bem, né? Com a mudança para Brasília, construída aí ao longo de 5 anos no governo JK, né? Você sabe disso muito bem. Então, construída no final dos anos 50, inaugurada em 21 de abril de 1960, né? Brasília ainda era uma cidade muito recente quando a Lígia Fagundes Telles escreveu e publicou o Seminário dos Ratos, né? Tinha 17 anos, né? Brasília era um adolescente, né? Brasília era uma adolescente quando Lígia Fagundes Telles escreveu essa crítica, né? E existia, então, essa observação em relação a Brasília, né? Os políticos, né, teriam se mudado para Brasília para se isolar de críticas, né? Para se isolar de problemas, né? Então fizeram lá uma espécie de torre de marfim. A gente pode até imaginar um local muito parecido, sei lá, com os prédios do Congresso, né? Os prédios do Congresso Nacional, do Parlamento, né? Dos deputados e do Senado, né? Aquelas cúpulas, né? Que são o símbolo maior da arquitetura de Oscar Niemeyer em Brasília. Você pode imaginar aquilo lá, né? Então, não é nada dito diretamente. Você tem que entender isso, tá? A literatura, em geral, ela coloca mensagens cifradas, subjetivas, sutis. Então, essa mensagem não é direta. Não está escrito lá no conto, oh, então, Brasília. Não tem nada de Brasília, não tem nada de Brasil, não tem nenhuma crítica ao presidente da República na época, nada disso. Tudo é muito sutil, tudo é muito indireto, tudo é muito elegante. E essa é a base da obra satírica, não é mesmo? Então, o ambiente, esse casarão luxuoso, você tem que entender a sua simbologia. Então, caso a Unicamp, né, ou qualquer outra prova, coloque lá uma referência à simbologia desse local ermo, né, desse local isolado, é muito provável que essa referência, né, seja a Brasília. Bem, isso tem que ficar bem claro. Se você não entendeu direitinho, volte aí o vídeo, né? Você pode trombar comigo ali na oficina em qualquer momento, né? Me encontrar, me procurar, enfim. Mas essa referência tem que ficar bem clara, tá? Então, esse casarão é isolado por quê? Muito provavelmente porque esses políticos que organizavam o Seminário dos Ratos, eles queriam se isolar, eles queriam ficar isentos, livres, né? De críticas, livres de problemas, então lá eles se situavam de uma maneira confortável. Bem, agora a gente passa a outra parte estrutural, que é falar das personagens, né? Então você percebeu como a gente está montando aqui o nosso quebra-cabeça? Falamos sobre o aspecto do contexto, né? Toda aquela crítica política. Vou ficar voltando sempre assim, tá? E a parte estrutural, que envolve o narrador e o ambiente, onde atuam os personagens em questão. Vamos lá, então? Compreendendo de maneira geral os personagens. As personagens, primeira coisa, tá? Elas geralmente não têm nomes. Não têm nomes. Elas são designadas pelos seus cargos.
que isso significa? Antes de mais nada, significa uma despersonalização. Então, elas são identificadas com os seus cargos. É como se você não me chamasse, por exemplo, de André, meu nome. Eu sou o quê? O professor, entende? Quer dizer, quando eu tiro esse jaleco aqui, eu tiro esse uniforme, eu não tenho personalidade. Eu sou apenas a função que eu exerço, tá? O professor. Isso é só para dar um exemplo bobinho, né? Lá no Seminário dos Ratos, você tem não pessoas, você tem cargos. Claro isso? Então você tem uma crítica à burocratização das relações humanas. Está claro para você? O que é essa burocratização das relações humanas? É o fato de as personagens não terem personalidade, não terem individualidade, não terem subjetividade. Elas agem como se fossem máquinas, vamos dizer assim, de uma maneira bem grosseira, né? Elas são embrutecidas. Não quer dizer que elas sejam selvagens, nada disso. Pelo contrário, né? São pessoas elitizadas, são pessoas elegantes, mas elas agem, digamos assim, de uma maneira maquinal, tá? De uma maneira autômata. Claro? Exemplos assim de personagens secundários. Não tem muita importância para, tem nenhuma importância para a trama, na verdade. Você tem lá, por exemplo, um participante que é o diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas, né? O que é esse diretor das classes conservadoras? Isso é um nome absurdo, gente. O que são classes conservadoras armadas e desarmadas, né? Então você vai perceber, lembrando de novo, daquela coisa do realismo fantástico. As coisas às vezes são absurdas, né? Não tem explicação. Tá? Esse é o cargo aí de um sujeito lá, diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas. Né? E isso não vai ser explicado. E bem claro, se você tem aquela perspectiva romântica, né? De uma explicação, um final que explica. Não tem. Tá? É o cargo do sujeito. Tem também o delegado de Massachusetts. Tem delegado de Massachusetts. Que negócio é esse? Por que não é delegado de qualquer outro lugar dos Estados Unidos? Sei, talvez porque seja um nome muito sonoro, né? Um nome muito imponente, né? Muito altivo. Massachusetts, delegado de Massachusetts. Mas o que é isso? Um nome absurdo, né? Não tem o menor sentido ali, tá? Esse delegado de Massachusetts, inclusive, tem duas outras personagens ao redor dele, que são segurança, e uma mulher, uma secretária chamada Miss Glória. Essa tem um nome próprio, mas é um nome próprio vazio, né? Miss Glória. Miss Glória. Podia ser senhorita, qualquer coisa, né? Então é isso. Então são cargos muitas vezes absurdos, né? Cargos inventados, e esse absurdo é uma certa provocação de humor. É um humor pelo absurdo, né? Delegado de Massachusetts. É uma pompa vazia. Como se você falasse nos tempos de nobreza, né? Barão de qualquer lugar, sabe? É um nome vazio, sem sentido, tá? Agora, o que interessa mesmo. Lembra que eu falei para você agora há pouco que na primeira parte da história, dois homens conversavam num aposento? Pois é, agora que a coisa começa para valer. Quem eram esses dois homens? Guarde bem o que eu vou falar agora, tá? Isso que eu falei até agora, delegado, diretor, não sei, são apenas exemplos, né, de cargos que substituem os nomes, né? Mas agora a gente entra nas personagens principais mesmo, né? São os dois protagonistas da história, na verdade, nós podemos colocar assim, os dois protagonistas, né? Quem são eles? Vamos lá. O chefe das relações públicas, esse é o cargo, né? De novo, cargo meio vazio, né? Que cargo é esse? Chefe das relações públicas. Você vai ver que esse nome vai ter sentido. Então, primeiro é esse rapaz aí, o chefe das relações públicas, que está conversando no quarto do secretário do Bem-Estar Público e Privado. Então, são esses dois homens aí. É óbvio que eles não têm um nome próprio. Não têm um nome próprio. Eles são reconhecidos por esses cargos, né? Já fique posta essa situação. Então, chefe das relações públicas se dirige ao quarto do secretário do Bem-Estar Público e Privado e lá eles conversam a respeito do Seminário dos Ratos. Certinho? Muito bem. Vamos caracterizar esses dois personagens, isso é importantíssimo, importantíssimo, tanto para aquilo que a Unicamp pode vir a cobrar, como para o desenrolar da história em geral, né? O chefe, o primeiro, né, o chefe das relações públicas, ele é jovem, cara jovem, não é falar a idade de ninguém aí, né? Enfim, você vai perceber que sempre que se trata de características individuais, isso não importa.
mas o que nós sabemos sobre ele? Ele é jovem, relativamente jovem, né? Baixinho, né? Um tipo assim, atarracado, né? E tem aquele sorriso, né? Aquele sorriso meio artificial no rosto, assim, né? É um cara muito sorridente, sorridente demais. E ele tem um detalhe físico que vai precisar ser notado aqui, porque vai ser muito importante lá na frente. Ele é meio surdo. Veja bem, vou fazer até uma pausa dramática aqui, ó. Ele é meio surdo. Ele não é surdo completamente, é meio surdo. Ele não ouve muito bem, tá? Bom, por que que isso é importante? Depois vai ficar muito claro por quê. Mas, inicialmente, é importante por uma ironia, tá? Guarda essa ironia aí. Que ironia? O cargo dele não é ser chefe das relações públicas? Bom, o que que nós pressupomos, né, que faça um chefe das relações públicas? Relações públicas, né? E no que consistem relações públicas, basicamente? Olha, ouvir, falar, né? Ter contato com os outros. Aí você já está adivinhando, com certeza, né? O cara é meio surdo. Como é que um cara meio surdo, ou seja, um sujeito que fisicamente não consegue se comunicar bem, é o chefe das relações públicas. Isso é uma ironia do narrador do texto em relação ao quê? Em relação a pessoas incapazes, e aí eu não estou falando de incapacidade física, tá? Isso é apenas uma simbologia. Pessoas que não têm uma determinada habilidade desempenharem cargos totalmente incompatíveis com as necessidades. Deu para entender? Então, o chefe das relações públicas é um cara que não ouve bem. Essa é a crítica. O chefe das relações públicas é um cara que não ouve bem. E aí o ouvir tem tanto sentido físico quanto metafórico, né? Ele não faz bem essas relações públicas, isso é evidente. O trabalho dele é mal feito pelo seu cargo, né? Tudo bem? Muito bem. E ele está conversando, né? Dá para você perceber, então, que vai ser um diálogo muito truncado. Vai ser um diálogo cheio de mal-entendido, tá? Entre ele e o secretário do Bem-Estar Público e Privado. Mas quem é o secretário do Bem-Estar Público e Privado? É um homem mais velho. Então você já percebe aí essa dicotomia, né? O mais jovem e o mais velho. E o que esse cara mais velho faz? Ele está lá recolhido, né, descansando no seu quarto, porque ele está doente. Está doente. Ele sofre de uma doença das articulações, né? A gota, é um nome popular, né? Uma doença inflamatória, está escrito aí, né? Você está vendo na tela. Uma doença inflamatória nas articulações, né? Uma espécie de reumatismo, vamos dizer assim. Né? Gota, gota. Os mais antigos chamam de gota. E essa é a palavra que vai aparecer na história. Gota. Guarda essa palavra, que daqui a pouco vai ter uma intertextualidade, que a palavra gota será absolutamente fundamental, tá? Gota. Então ele sofre de inflamação, e essa doença dói muito, tá? Dói muito. E ele, particularmente, ele está sendo atacado pela gota no pé esquerdo. Nossa, ele não consegue colocar o pé esquerdo no chão, ele está imobilizado, tá? O pé direito tá bom, tanto que o pé direito está calçado num sapato. Agora, o pé esquerdo está num chinelinho de lã. Essa informação também é importante, tá? O pé esquerdo está num chinelinho de lã, ele não consegue nem botar o pé no chão. E onde é que está a ironia em relação ao secretário? Gente, qual é o cargo dele? Secretário do Bem-Estar Público e Privado. Então, é o bem-estar geral e particular. Só que é o seguinte, nem ele está bem consigo mesmo. A crítica, então, é a seguinte, né? Como é que um homem que está atacado, imobilizado por uma doença, pode cuidar do bem-estar dos outros? É a mesma, você percebe que é uma crítica parecida com a do chefe das relações públicas, né? Um cara surdo que cuida das relações públicas. E nós temos um cara imobilizado cuidando do bem-estar. Deu para entender? Um cara imobilizado está cuidando do bem-estar. Isso é um absurdo completo. Então, esses dois homens estão lá conversando nesse quarto. Entende a simbologia? É isso aí, gente. Vamos passar adiante, então. Agora que a gente tem aí, digamos assim, vou usar uma palavra que está na moda, né? Agora que nós temos todo esse arcabouço em relação ao conto, esse arcabouço de informações estruturais, a gente pode passar para o enredo. Você vai perceber que eu vou fazer o seguinte nessa nossa caminhada, né, gente? Eu vou misturar a parte do enredo com comentários críticos, né? Eu acho mais legal, mais interessante fazer assim, do que tratar da história e depois fazer uma análise crítica, né?
Quando a coisa vem articulada, faz muito mais sentido, né? A gente fica muito mais aceso, muito mais ligado. Vá prestando atenção aí, então. Então, tá lá, esses caras estão reunidos, conversando, né? Eu já sei, né? Vamos recapitular mentalmente, né? São dois caras reunidos num quarto de um casarão isolado. Claro, o casarão não recebe só os dois, né? Está acontecendo ali um congresso. Então, você tem quartos para os hóspedes, você tem toda uma infraestrutura, né? Você tem uma cozinha naquele local, a cozinha vai ser um local importante para a história, tá? Enfim, você tem um complexo ali, né? Um complexo que recebe inúmeras pessoas, né? Não tem um número claro, mas são muitos, talvez centenas, né? E de pessoas do mundo inteiro, principalmente do local em questão, para discutir o Seminário dos Ratos. E você tem o foco narrativo voltado para duas personagens principais, né? Que são destacadas. Um mais jovem, que é o chefe das relações públicas, outro mais velho, né? Que tem áreas assim, mais de um senhor, né? Que é o secretário do Bem-Estar Público e Privado. Eles dois estão conversando sobre detalhes do evento. Tá claro isso? Muito bem. Como é que a história se desenrola? Vamos lá. É importante você observar o seguinte: a gente não pega a conversa dos dois logo do começo. Isso causa um pouco de dificuldade para quem ler o conto na primeira vez, tá? Aconteceu comigo mesmo. Mas conforme as releituras vão sendo feitas, tudo fica muito claro, óbvio, né? Então a conversa entre eles já está no meio. Quando a história começa, a gente nem sabe o que está acontecendo, pega lá o diálogo com eles no meio. Você pegou um diálogo no meio. E o que está acontecendo com esse diálogo no meio do caminho, né? É exatamente o momento em que o secretário, né, guarda aí, o secretário é o mais velho, é o que está imobilizado com gota no pé esquerdo, beleza? O velho. O secretário, que não pode sair do seu quarto, ele está questionando o chefe sobre o que aconteceu à tarde. Isso quer dizer, então, que eles estão conversando à noite, né? Depois digamos assim, do expediente daquele dia, né? Do seminário. E o seminário está rolando, né? Estão rolando as reuniões do Congresso, e o secretário pergunta, né? E aí, como é que tá, como é que foi o coquetel da tarde e tal? Não, foi tudo bem. Diálogo absolutamente banal, né? Falam de detalhes burocráticos, como está escrito aqui, né? Conversa uma coisinha e outra. E é interessante, gente, nós prestarmos atenção em alguns detalhes dessa conversa entre eles, né? Por isso que é um conto inteligente. Se você vai lendo, assim, você fala, nossa, que bobagem, né? Parece uma conversa de elevador, sabe? Conversa banal, que, né? Fala de qualquer coisa e tal. No meio dessas banalidades, você tem uma observação negativa do secretário para o chefe de relações públicas, né? Essa observação é a seguinte: o secretário ele não gosta da presença. Olha que interessante, ele não gosta da presença de muitos estrangeiros aí no Seminário dos Ratos. Não gosta. Ele, né, acha perigoso, né? Por que que ele acha isso perigoso, né? Por que que ele não é favorável à presença de estrangeiros? Ele dá a seguinte explicação, eu vou ler com você, você vai prestar muita atenção. Está falando com o chefe, né? Ele diz assim: por que botar todo mundo a par de nossas mazelas, de nossas deficiências? Devíamos só mostrar o lado positivo, não apenas da sociedade, mas da nossa família. O senhor, que é um candidato em potencial, desde cedo precisa aprender nessas coisas, moço. Vamos lá. Mazelas, né? Não sei se você sabe, mazelas são problemas. É um sinônimo de deficiências, né? Sinônimo de deficiência, são males. Então, o secretário está questionando por que todo mundo tem que ficar sabendo dos nossos problemas? Para quê? Nossos problemas têm que ficar guardados aqui conosco. Olha que interessante, né? Esse ponto de vista favorável à omissão dos problemas locais, né? Quer dizer, é importante a gente ficar isolado. Tá entendendo por que aquela simbologia de Brasília? É importante a gente ficar isolado sem mostrar para o mundo que nós temos problemas. Não, nós não temos problemas, nós só temos coisas boas. Imagina, mazelas, deficiências. Não, de jeito nenhum. Nós só temos coisas boas. Inclusive coisas da nossa família. Nós temos que mostrar uma imagem pública de perfeição. Imagina, se vaza aí para a imprensa, para o mundo, né? Se a gente fosse falar, por exemplo, num contexto do século XXI, falaríamos de redes sociais, por exemplo. Olha a atualidade desse ponto aí, né? O secretário ele acaba criticando a presença de estrangeiros,
mas esses estrangeiros podem ser entendidos como qualquer influência externa, você está entendendo? Imprensa, redes sociais, né? Se a gente fizer esse pulo histórico, né? Esse anacronismo aí, quer dizer, não, vamos ficar tudo quietinho aqui, isolado. Você, por exemplo, né? Seu chefe, que é um moço, que é um candidato em potencial, olha que interessante. O secretário pensando na ambição política do outro, né? Imagina, você não pode mostrar uma imagem de dificuldades, você é perfeito, né? Então, aí você tem uma crítica, você pode anotar isso que eu vou dizer, né? Você tem uma certa crítica ao isolacionismo, é isso mesmo, tá? Isolacionismo de boa parte da política local. Tudo bem? Importante isso aí. Questão das aparências, né? Você deve estar recordando aí que o secretário, o velho, sofria de gota. Acabei de falar, né? E isso é importante para esse ponto da análise agora, né? É o seguinte: quando o secretário. É assim o diálogo, né? Se você pegar o conto, vai ficar muito mais claro. A conversa entre os dois não é uma conversa simétrica, né? É uma conversa entre um jovem e um velho, basicamente. Então, o velho, ele tem muito mais assim um ar de conselheiro, de sabedoria, de ordem, de dar ordem, né? E o chefe das relações públicas vai ouvindo, ouve muito mal, né? Mas vai aprendendo ali com o velho, né? E o secretário, ele tem basicamente três pontos em que ele toca, né, na sua fala. Esses três pontos são ali, digamos assim, os três eixos da narrativa. Os ratos, tá sublinhado aí na tela, né? O pé doente, né? O pé debilitado, e os chinelos. Por que isso? É o seguinte: o secretário não acabou de dizer que as mazelas devem ser escondidas? Muito bem. Quais são as. Bom, primeiro, qual é a grande mazela em questão? A ameaça dos ratos, né? Os ratos podem invadir o edifício a qualquer momento. O que vai acontecer mesmo, já dei o spoiler, né? Só que existem as mazelas pessoais do secretário. O que ele não pode mostrar para ninguém? É isso aí. Ele não pode mostrar para ninguém que ele está doente e que, pelo fato dele estar doente, ele está calçando um chinelo no pé e não um sapato. O sapato calça um pé, mas o outro pé está doente, né? Está enfermo. Então ele está ali com um chinelinho de lã. Imagina, ele não pode mostrar isso para o público. O que significa essas três coisas? Essas três coisas indesejáveis. Ou seja, os três elementos que têm que ficar escondidos. Ninguém pode saber. O mundo não pode saber, né? O rato, né? A presença dos roedores ali revela a ameaça. Ninguém pode saber que nós estamos sendo ameaçados. Imagina, porque nós somos fortes, nós somos um império, nós somos perfeitos, nós somos magníficos. Imagina que nós estamos sendo ameaçados por ratos. Mas aí você para e pensa comigo. Isso é uma contradição, não é? Porque todo mundo sabe que está sendo realizado ali um seminário dos ratos, e mais. Lembra que esse é o sétimo seminário dos roedores? Ou seja, os 6 seminários anteriores fracassaram, não deu certo. Os ratos continuam ameaçando. Então, os ratos representam o perigo de destruição. Isso não pode ser revelado ao mundo. Segunda coisa, que é o pé doente, né? A gota, revela uma fraqueza. Ninguém pode saber que eu estou doente. Você pode pensar o seguinte, mas que bobagem, professor. Todo mundo fica doente. Claro, né? Todo mundo fica doente, todo mundo morre, né? Ninguém é infalível, muito pelo contrário. Só que não é essa a imagem que um político tem que passar para o mundo, compreende? A imagem tem que ser o contrário. Ser uma imagem de fortaleza, não uma imagem de fraqueza, né? E ligado ao pé esquerdo doente, e já digo para vocês, aí não tem nenhuma simbologia, tá? De esquerda e direita política. Antes que você, então o pé direito no calçado, no sapato é bom, o pé esquerdo é ruim. Essa simbologia é aleatória, tá? A questão do chinelo de lã. Por que ninguém pode me ver com chinelo? Porque, gente, o que é o chinelo em relação ao sapato social? Você vai falar, bom, para mim é o relaxamento, é o conforto, mas não é disso que nós estamos tratando, né? Um grande político, um grande homem, não vai se apresentar em público um chinelo no pé, é um escândalo, né? Lembra lá do Villa-Lobos na apresentação da Semana de Arte Moderna, assim? Foi com chinelo no pé, porque estava com uma ferida nos dedos lá. Foi um escândalo, né? O que representa o chinelo? Representa pobreza. Pobreza. É a vergonha da pobreza. Inferioridade social aí, anotada na tela, entendeu?
Então, recapitulando, são 3 pontos que devem ser evitados. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber que nós estamos sob ameaça. Ninguém pode saber que nós temos problemas, representados aí pela gota, né, pela doença no pé. E ninguém pode saber que nós temos pobreza. Essa pobreza tem que ser varrida para debaixo do tapete, tem que ser escondida. Tá claro? Ah, professor, não ficou claro. Volte ao vídeo aí nesses minutinhos que nós tratamos dessa simbologia, tá? Nesse conto, gente, existem muitas simbologias. Ele não é um conto explícito. Por isso que ele não é um realismo específico, né? Nem você aprendeu lá no realismo do século XIX, não é nada daquilo. Realismo fantástico. Bem, vamos prosseguir. E no meio desse papo entre o secretário e o chefe de relações públicas, acontece um barulho esquisito. Rock, 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 um barulho, uma coisa assim, um arranhar, sei lá, parece que tem alguém ali à espreita, tem um barulhinho, um barulho de, assim, de respiração, de arranhão. O secretário ouve, olha que interessante, o secretário ouve o barulho. E aí ele tem o seguinte diálogo com o chefe. Presta atenção que esse diálogo é importante. Quem começa falando é o secretário, tá? Que barulho é esse? Barulho? Um barulho esquisito, não tá ouvindo? O chefe das relações públicas voltou a cabeça, concentrado. Não estou ouvindo nada. Já está diminuindo, disse o secretário. Agora parou. O barulho é tão esquisito, como se viesse do fundo da terra, subiu depois para o teto. Você não ouviu mesmo? Vamos lá, vamos analisar esse diálogo aí que é bem revelador, né? Gente, eu acho que pelas explicações que a gente deu antes, né? É óbvio o porquê do chefe não ouvir o barulho. Ele é bem surdo. Ele nunca vai ouvir um barulho sutil, né? Já era difícil para ele ouvir até um som alto. Então é claro que ele não ouviu nada. O que isso simboliza, né? Quer dizer, o chefe das relações públicas não ouve um barulho externo. Ele não ouve a sociedade, ele não ouve, ele não prevê os problemas, né? Ele não está sintonizado com as grandes questões, ele não ouve um barulho externo muito ameaçador, não ouve mesmo, né? Ele é incapaz, ele não tem essa habilidade. E o secretário ouve, só que ele não faz nada. Ele ouve, já está diminuindo, né? Então você tem aqui uma crítica à ineficácia da classe política. Quer dizer, digamos assim, o pau comendo solto lá fora, né? O barulho ali. Ah, ou eu não estou ouvindo, ou eu estou ouvindo, mas não faço nada. Olha aqui, e isso vai ter consequências catastróficas, que você já deve estar adivinhando aí que barulho é esse? Quem é que está por dentro das paredes aí, tramando, né, uma invasão prestes a acontecer? É isso mesmo, tá? Só que é o seguinte, gente, esse conto ele tem muitas simbologias, né? E antes da gente partir aí para os momentos mais definitivos, a gente tem que tratar de um ponto que eu coloquei alguns minutos atrás, que eu vou amarrar agora, que é a questão da intertextualidade. Lembra que eu falei que a gota, que é a doença, né, que o secretário sofre nas extremidades, especialmente no pé esquerdo, ela teria uma função importante para fazer uma intertextualidade. Vamos rever um ponto aqui. Eu não sei se é muito bem fixado por todos vocês. Vamos lá então, né? Intertextualidade é a relação entre textos, né? Essa relação pode se dar de várias formas, né? Por meio de uma paródia, por meio de uma citação, né? Por exemplo, se eu falo assim, como dizia o filósofo fulano de tal, isso é uma intertextualidade, né? Se eu faço uma citação direta, se eu faço uma referência um pouco mais sutil, se eu brinco com dois textos, né? Se eu faço um trocadilho, uma paródia, não, enfim. A intertextualidade, no caso aqui, gente, é muito sutil, muito profunda e por isso mesmo muito importante, mas a gente não pega assim de primeira, tá? Tem que ter um certo conhecimento aí de cultura geral e do contexto da época. Eu tenho certeza que você vai entender perfeitamente aqui. Vamos colocar a situação, né? Lá no meio da conversa, né, ainda na primeira parte, né, da conversa do secretário com o chefe, o secretário reclama, né? Tá doendo, né? O pé tá doendo, a gota, né? Que o atacava, que dor, que coisa. Aí, é, depois dele reclamar da gota, o outro
né, o surdinho lá, né, o chefe das relações públicas, ele, no diálogo, né, ele pergunta assim, como quem não quer nada, né? Vamos lá, então. E seu chefe, o jovem, pergunta para o secretário, vamos lá, é algo, é algo grave? A gota. E dói, excelência? Ai, muito. Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, cantarolou ele, ampliando o sorriso que logo esmoreceu no silêncio taciturno que se seguiu à sua intervenção musical. Pigarreou, ajustou o nó da gravata. Bueno, é uma canção que o povo canta por aí. Vamos analisar esse trecho, tá? Antes da gente falar da intertextualidade, que você pode não ter percebido. Recapitulando, eles estão conversando, né? O secretário reclama da doença, o chefe pergunta se é algo grave, uma pergunta bem amável, né? Se é algo grave, né? Tá doendo? Ah, tá doendo muito. Logo depois que o secretário diz que está doendo muito, o chefe começa a cantarolar uma música. Cantarola, assim, uma música que fazia sucesso na época. Pode ser a gota d'água. Aí, quando ele tá cantando, assim, ele percebe que o secretário faz uma cara certamente uma cara de insatisfação, bravo, né? O cara fica bravo, o secretário, porque o outro tá cantarolando. Você vai pensar assim, claro, né? O cara ali sofrendo com a dor e o outro cantarolando a música. Não é só isso. A música que o jovem chefe aí está cantarolando não é uma música qualquer. Essa pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água. Hoje, né, 2023, talvez você não certamente você não se recorda, é claro que você não deve ter memórias da década de 70, menos que sejam memórias inventadas, né? Só que naquela época, pessoal, em meados dos anos 70, uma música que fazia muito sucesso se chamava Gota d'Água. Gota d'Água, né? Que fazia parte de um espetáculo teatral também muito popular, de muito sucesso, da autoria do Chico Buarque de Holanda. Certamente você conhece, pelo menos de nome, né? Talvez aquele que seja o nosso maior compositor de música popular, ou pelo menos um dos grandes, né? Chico Buarque de Holanda. Vivo até hoje, enfim, ainda produz muito, né? Na década de 70, ele já era um dos artistas mais relevantes do país e era muito conhecido, gente, pelo gênero canção de protesto, né? Você conhece isso certamente, né? E era todo um gênero musical destinado à crítica social, política, né? Esse tipo de música costumava sofrer muita censura, sabe disso? Chico Buarque foi um dos artistas aí mais censurados, né? Pelo governo em relação às suas músicas, tinha que cortar, músicas eram proibidas, enfim, o contexto é esse. E uma das suas músicas de maior sucesso, que tinha aí uma crítica sutil, né, ao regime, era a música Gota d'Água, né, que fazia parte de uma peça de teatro do mesmo nome, Gota d'Água, em 75. Né? E aí, quando o chefe de relações públicas ouviu o secretário falar que estava com gota, a memória dele logo associou a música que estava fazendo sucesso na época. Ele cantarolou a gota d'água. O secretário fica muito bravo aí, não só por uma razão pessoal, mas por uma razão política, né? Olha a música que o chefe está cantarolando. Ele é louco, né? Cantarolando a música do adversário político, deu para entender? Então, nós temos aqui mais uma ironia, tá? A gota, ela assume uma ambiguidade. Ela pode ser tanto a gota, né, que é o nome da doença, como a gota d'água música, né? Isso sem pensar num terceiro sentido, né? Que é o quê? Naquele momento político, o seminário dos ratos estava vivendo a gota d'água, né? Qual é a metáfora gota d'água que está presente na música do Chico Buarque? É o momento final, né? Gota d'água é quando o balde transborda, né? Quer dizer, essa foi a gota d'água. O que significa quando você fala esta foi a gota d'água? Quer dizer, foi, era o que faltava, né? É o momento final. Depois disso, nós temos que tomar uma reação. E, de fato, esse é um momento muito próximo da reação que os roedores vão ter em relação ao seminário dos ratos, tá? Tá entendida essa intertextualidade, ou seja, essa relação entre textos? Texto da Lígia e o texto do Chico Buarque remetendo a uma crítica política. Tudo bem? Essa intertextualidade é um dos pontos altos do conto
não pode ser ignorada, tá legal? Bom, outro ponto interessante também, dentro ainda tudo da primeira parte, é uma crítica geral aos órgãos públicos, né? Às autarquias, aos órgãos do governo. Só que, de maneira muito sutil, o narrador, ele não critica nenhum órgão que existe. Ele não vai falar, sei lá, de Receita Federal, Ministério Público, Ministério da Fazenda, ele não vai falar de nada disso. O narrador vai inventar um órgão chamado RATESP. Curioso isso, RATESP. O SP final lembra muito a São Paulo, né? Sigla de São Paulo, SP, como se fala, sei lá, FAPESP, SABESP, enfim, órgãos públicos do estado de São Paulo. RATESP também lembra o quê? Rato. Então, RATESP seria o quê? Um órgão para desratização, né? Para o enfrentamento aos ratos? Curioso isso, né? Então tem essa referência fictícia a uma tal de RATESP, que obviamente não existe, é irônica, né? Como se houvesse um órgão público só voltado para o combate à praga dos ratos, né? Outra coisa a respeito da presença de ratos na sociedade se dá num diálogo, né? Numa parte do diálogo, de novo, entre o secretário e o chefe, em que o chefe diz o seguinte, né? O secretário ele faz uma observação anterior dizendo assim, no Antigo Egito soltavam-se gatos, né, para pegar os ratos, né? A gente devia fazer a mesma coisa. Aí o chefe ele diz o seguinte, né? Você vai perceber que o chefe é um cara totalmente sem noção. Aí ele diz assim, mas excelência, não sobrou nenhum gato na cidade. Já faz tempo que a população comeu tudo. Ouvi dizer que dava um ótimo cozido. Olha que interessante, né? Ouvi dizer que dava um ótimo cozido. Você tem aí um comentário aparentemente banal e até positivo, né? Falando sobre a criatividade do povo para cozinhar a carne de gato. Nossa, o povo é fantástico, né? O povo sabe fazer uma carne de gato assim incrível, faz um cozido que é uma maravilha. Esse comentário artificial, né, e falsamente positivo, esconde a pobreza da população. Então nós percebemos aqui, pessoal, um toque de hipocrisia ou de insensibilidade mesmo do, do, do chefe de relações públicas, né? Um chefe de relações públicas comenta que a população acabou com os gatos da cidade. Por isso que os gatos não podem mais perseguir os ratos, né? Todos eles morreram, porque a população foi obrigada a comê-los na falta de outro alimento, né? E por que eu falei lá mais para o começo da nossa aula que existem certas referências latino-americanas na história? É aí que entra o ponto. Enquanto o povo comia carne de gato, porque tinha mais nada, aliás, não tinha mais nem carne de gato, porque todos os gatos já se foram, né? Você tem uma crítica aí ao abismo entre as classes sociais, marcada em azul. Ou seja, enquanto o povo era obrigado a comer carne de gato, ou não tinha nem isso para comer, os políticos ricos, né, eles comiam lagosta, fazia parte do menu, do cardápio do seminário, né? E a lagosta era aí, né, era acompanhado de um bom vinho. O nome do vinho é curioso, né? É uma safra chamada Pinochet. Se você tem um certo conhecimento dessa coisa aí, Pinochet parece nome de vinho, nome de uva, né? Um certo tipo de uva ou de uma safra de vinho. Isso aqui é da safra Pinochet. É um nome meio afrancesado, né? Você deve saber, pelo seu conhecimento de geopolítica e história mais recente, Pinochet é o sobrenome de Augusto Pinochet, um dos ditadores mais sanguinários da América Latina, né? Ele era chileno, governou o Chile com mão de ferro, depois do golpe de Estado na década de 70, que depôs o presidente socialista Salvador Allende. E Pinochet governou o Chile até o início dos anos 90. Ele faleceu não faz muitos anos, né? Acusado de genocídio, né? Crimes contra a humanidade, etc. E o nome dele, na década de 70, estava assim no seu auge político, digamos, né? Como ditador chileno. E a referência a um vinho chileno chamado Pinochet, que é uma alusão muito óbvia, muito direta à ditadura nesse outro país da América Latina, coloca de maneira muito interessante também esse abismo social. O vinho Pinochet com a lagosta, contrastando com a fome do povo, certo? Vamos lá, então.
já partindo agora para a parte final da nossa história, tá? Para a parte final do nosso enredo. Tudo isso que nós tratamos até agora, gente, com a sua simbologia, né? Vou até voltar aqui na tela anterior. Toda essa simbologia, todos esses pequenos detalhes, eles não podem ser desperdiçados, não podem ser ignorados, tá? Mas tudo isso pertence à primeira parte da história, que corresponde à maior parte. A parte menor, que é a parte do desfecho, vem agora, né? Eu vou dando esses títulos em vermelho aí, mas é uma coisa muito pessoal, né? Para você não esquecer. Lembre-se, o conto ele é narrado de uma maneira direta, ele não tem pausas. Ele é como essa aula, né? Não tem pausas, vai direto, né? Não é dividido em partes. O que é essa revolta dos ratos? Você lembra que o secretário tinha ouvido um barulho por trás das paredes, né? E sobre o teto, mas ele não sabia muito bem o que era e ignorou. Mas pouco tempo depois vem o desespero. O que acontece? Do nada, né? Pá, né? Enquanto o secretário e o chefe ainda conversavam no quarto do secretário, aí é impossível não escutar, né? O cozinheiro, lembra que o, a mansão ali tinha uma cozinha, estava totalmente preparada na sua infraestrutura para receber os convidados do Seminário dos Ratos. Foi um cozinheiro-chefe. Esse cozinheiro-chefe, ele sai correndo pelos corredores, por quê? Lá na cozinha arrebentou a rebelião dos ratos. Aquele barulho, obviamente, era o barulho dos ratos, que estavam a ponto de invadir e acabar com tudo. Enfim, né? Os ratos começaram a invasão pela cozinha. Começou ali a invasão, o cozinheiro saiu em desespero. O chefe das relações públicas, né, lembrando-se do conselho do secretário para preservação das aparências sociais, pede para o cozinheiro voltar para a cozinha para preservar alguma coisa, para salvar alguma coisa, para continuar, né, o seminário. Só que não tinha jeito. Os ratos já tinham tomado o edifício todo, chegaram a roer os meios de comunicação, toda a fiação elétrica. Acabou. Os ratos, né, eles tomaram de assalto o local onde se desenrolava, ironicamente, o Seminário dos Ratos. E isso só confirma a ambiguidade do título, né? O Seminário dos Ratos era um seminário contra os ratos ou para os ratos, né? Olha só. E aqui uma cena terrorífica, né? Vamos ler aqui essa descrição. As luzes se apagaram. Então, deu-se a invasão. Espessa como um saco de pedras borrachosas tivesse sido despejado em cima do telhado e agora saltasse por todos os lados numa treva dura de músculos, guinchos e centenas de olhos luzindo negríssimos. Então, o que aconteceu? Como os ratos roeram os fios, a eletricidade caiu, os ratos invadiram, e a única luz que se enxergava era a luz dos olhos dos ratos. Imagina que coisa! Você está ali num quarto, você está ali num salão, né? O teto desaba, as paredes desabam sob o peso dos ratos, e os ratos caem em cima do seu corpo, assim, ó, né? Eles caem e as pessoas têm a sensação de que estão caindo sobre elas, não ratos, mas pedras borrachosas, né? Os ratos, eles têm uma consistência de pedra borrachosa e eles emitem guinchos. Guincho é o barulho do rato, né? Aquele barulhinho que o rato emite, né? Como está tudo escuro, as pessoas só sentem uma treva dura de músculos, os músculos dos animais, os barulhos dos animais e a luz que vem dos olhos negros desses animais, os olhos muito negros, né? Negríssimos. Então, essa é aquela parte terrorífica que eu mencionei lá no início, né? Então, assim, já deve estar muito bem compreendida a parte satírica. Como que eu compreendo essa parte satírica? Pela presença da RATESP, pela presença de políticos que não têm a menor habilidade para desempenhar aquilo que fazem, né? Toda essa parte mais, vamos dizer assim, de comédia crítica é a sátira, né? A parte de realismo fantástico, por sua vez, vai ficar muito clara na sequência, que já é a parte final da nossa aula, na verdade, né? Já estamos na parte final aí. O fato é que os ratos atacam a todos, né? Não é dito de uma maneira clara, assim, todos morreram. Isso não é escrito. Você já deve ter compreendido que esse conto é um conto muito simbólico. Tudo fica colocado de uma maneira muito sutil, né? Não tem nada explícito. Mas, assim, digamos, é dado a entender que houve ali uma chacina mesmo. Todos teriam morrido, né, sob o ataque dos ratos, menos uma pessoa. Ironicamente, foi aquela pessoa que não ouviu
o alerta inicial, né? Aquele barulhinho inicial através das paredes. O chefe das relações públicas, né? O chefe das relações públicas sobreviveu. Por que que ele sobreviveu? Porque ele se refugiou na geladeira. Ele correu e se trancou no lugar onde os ratos não podiam invadir. Ele ficou lá durante um tempo indeterminado. Quer dizer, os ratos dominaram todo o edifício. Olha aí, ó. Os ratos dominaram todo o edifício, né? Remetendo ao quê? A epígrafe do Drummond, que a gente leu lá no comecinho da nossa aula, né? Ai, que século, reclamaram os roedores, né? Começaram a roer o edifício. Eles tomaram mesmo o edifício, como se não fizessem mais do que a sua obrigação. Olha que interessante. Então, o chefe, ele consegue, né? Se refugiar na geladeira, ficar lá trancado horas, assim, um tempo indefinido. Ele perde a conta e nós também não sabemos quanto tempo ele ficou lá. Aí nós temos, gente, de uma maneira muito curiosa, o que a gente pode chamar de uma inversão de valores. Como assim? Pensa, gente, pensa aí numa relação entre homem e rato. Normalmente é o homem que persegue o rato, né? O rato invade a casa do homem, o homem persegue o rato, e o rato fica encurralado. Mesmo que ele não seja morto ou preso, né? Ele fica encurralado, né? Ele vive sempre na margem, na sarjeta, no esgoto. Nós temos essa relação invertida no final da história. Nós temos o homem no lugar do rato e o rato no lugar do homem. O rato faz o quê? Você já adivinhou, né? O rato encurrala o homem. O homem que é simbolizado aí na figura sem ouvidos, né? Na figura meio surda do chefe de relações públicas. Fica totalmente encurralado. Enquanto os ratos o cercam, os ratos dominam o ambiente. E o chefe das relações públicas, ele só decide sair da geladeira porque, de fato, ele sobrevive, ele sai dali. Ele é o último remanescente dos homens, né? Ele só sai dali depois de muito tempo, ele até perde a conta, quando ele percebe, né? Sabe-se lá como também, e seria mais seguro para ele sair. Ele sai sem olhar para trás. E aí a gente já entra na parte final da nossa análise, tá? Em que a narrativa é suspensa. Já vamos ver como e por quê, né? E de fato é aqui que se confirma também o realismo fantástico da história. Vocês vão ver o que os ratos vão fazer. Muito bem. Depois que aconteceu a invasão, o chefe saiu e tudo, lá numa espécie assim de epílogo ou conclusão da história, nós ficamos sabendo que houve um rigoroso inquérito, mas não é falado nada a respeito da conclusão desse inquérito, né, do desfecho desse inquérito. Parece mais uma sátira, né? A chamada morosidade do poder público, quer dizer, o poder judiciário abre um inquérito, mas esse inquérito não é concluído, ele fica a ver navios, né? Fica sem conclusão. Eu vou colocar para vocês aqui a cena final, que é a partir dela que nós vamos ter a compreensão do chamado realismo fantástico que conclui a história. Prestando muita atenção, estamos aí na parte final da nossa aula, falta pouco. Eu tenho certeza que você está comigo aí, fixo, olhar atento, olho esbugalhado, prestando atenção, caderninho de anotações aí todo cheio, hein? Vamos lá então. É a parte final do conto, né? Vou ler. Começou então um murmurejo secreto, rascante, que parecia vir da sala de debates. O chefe das relações públicas, né, não se lembrava sequer de como conseguiu chegar até o campo. Não poderia jamais reconstituir a corrida. Correu quilômetros. Quando olhou para trás, o casarão estava todo iluminado. Olha que loucura, né? Então, depois de muito tempo, o chefe sai da geladeira, percebe assim uma certa calma, e ele simplesmente anda para frente. Tá tão apavorado que ele não olha para trás, ele anda para frente assim, vai, sai, vai, caminha, sai do casarão, o casarão fica lá abandonado e ele anda pelo campo. Lembra que o casarão ficava isolado no campo, num lugar indeterminado. Ele anda, sem olhar para trás. Até que, provavelmente, quando ele se sente mais seguro, ele olha para trás e ele vê o casarão iluminado. Sendo que antes de sair, ele já tinha escutado um barulhinho, né? Até ele tinha escutado, quer dizer, era um barulho alto, na verdade, né? Para a percepção dele, que tinha problemas auditivos, né? Era um murmurejo. Mas provavelmente era um barulho mais alto, né? E era um barulho secreto, um barulho rascante, um barulho áspero, né? Vai lembrar um pouco o guincho do próprio rato.
E parece que tem gente reunida na sala de debates. Que coisa incrível. Você vai lembrar de um contexto, né, para quem conhece a obra, aí, meio é, Animal Farm. Vocês conhecem esse romance do George Orwell, grande jornalista e escritor inglês da metade do século XX? Animal Farm, traduzido como A Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Animais, né, título mais literal, em que os animais de uma fazenda acabam tomando características e qualidades dos homens, principalmente os porcos. Eles acabam virando assim figuras tirânicas, né? Só tem muito sutilmente você tem essa referência na conclusão, mas muito, assim, muito sutilmente, né? Uma certa alusão aí. Por quê? O que é indicado para nós? É que os ratos teriam assumido a função dos homens, mas não a função de todos os homens da sociedade, mas a função daqueles líderes políticos. Parece que agora, então, eles estão fazendo, digamos, o verdadeiro seminário dos ratos. Estão entendendo? Agora está acontecendo o seminário dos ratos. Os ratos estão na sala de debates ali, falando dos assuntos que lhes interessam, ou comemorando a vitória sobre os homens, sabe-se lá o quê. O fato é que o chefe das relações públicas, ele escuta esse barulho, ele não quer nem saber, né? Aí ele anda pelo campo. Quando ele olha para trás, ele vê o casarão todo iluminado. E aí nós chegamos à conclusão do nosso conto, né? O final é ambíguo e aberto. Como assim? Se não ambíguo, você já sabe por quê, né? Os ratos simplesmente tomaram o casarão como animais e agora estão lá como animais, né? Estão organizados politicamente, agindo como homens, né? Ou assim, isso não é, na verdade, uma liberdade dos ratos, mas uma continuidade da repressão, querendo dizer que os políticos são ratos. Eu vou me expressar de uma maneira melhor, né? Será que nós temos aqui uma liberdade daqueles que antes eram oprimidos, né? Aqueles que ficaram por trás das paredes? Ou será que esses mesmos que eram oprimidos só queriam tomar o lugar do opressor? Assim como os porcos de Animal Farm. Deu para entender? Será que os ratos são agora criaturas livres? Ou será que são agora os novos opressores? Ou será que são os mesmos opressores de sempre? Só que agora assumiram realmente que são verdadeiros ratos, né? Verdadeiros trapaceiros. Então veja só quantas possibilidades de interpretação, né, gente? Nós temos num conto tão curto, né? Numa história aparentemente simples como essa, em que acontece tão pouca coisa, mas que são coisas impactantes. E fica aquela dúvida ainda, né? Você sabe que os ratos tinham roído, né, todos os fios, né, todos os meios de comunicação. Isso incluía a fiação elétrica. Agora, como é que o casarão está iluminado? Será que os ratos são geniais? Eles conseguiram reconstituir a fiação elétrica de algum outro modo? Nós simplesmente não sabemos. Então, não adianta você ficar procurando resposta para essas coisas, né? De onde vinha a iluminação? Sabe Deus de onde vinha a iluminação. Gente, as narrativas pós-modernas, né? Como essa da Lígia Fagundes Telles, década de 70, é muito comum que elas tenham finais abertos, mais do que finais ambíguos, né? De duplo sentido, finais abertos. Então, assim, a história termina e você não tem atendida aquela expectativa romântica, né? De uma conclusão. Os ratos finalmente venceram e agora a ordem está estabelecida. Ou o contrário, né? Não, o final fica em aberto, né? Geralmente para gerar dúvida, para gerar o debate, para ficar uma pulga atrás da orelha, entende? Pra você ficar refletindo a respeito. Então, vamos fechar de uma maneira bastante clara, que eu vou até encerrar com vocês aqui o compartilhamento até porque acabou o nosso material, né? Aqui, vou voltar para a tela cheia, você vai ter a alegria ou o susto, né? Desculpa aí qualquer coisa. Se você deu um grito em casa, por me enxergar em tela cheia, né? Só para eu dar aí o fechamento do conto e falar as minhas palavras finais, né? Então você tem que entender que Seminário dos Ratos é uma narrativa de um período contemporâneo da literatura brasileira, será uma narrativa crítica do ponto de vista político, social, econômico, histórico, né? A crítica em questão se dirige ao regime de exceção que aconteceu no Brasil, né, desde 1964 e prosseguiria até o início dos anos 80. Lembre-se que no ano de 1977, quando foi publicado o livro Seminário dos Ratos, né, onde está o ponto, o Brasil já vivia uma fase já de distensão
política, né? Já não era chamado o período da linha dura, mas já era ali o governo Ernesto Geisel, que depois seria sucedido por João Batista Figueiredo, e depois viria o processo de abertura política do Brasil, né? Já na década de 80, com o movimento das diretas já, depois com a eleição de Tancredo Neves e com a morte de Tancredo Neves e o governo Sarney. Muito bem. No finalzinho dos anos 70, já era possível esse tipo de crítica, né? Como ali já escreve, já era um período de abertura política que viria lentamente, né, a ser concretizado mais tarde. Então, esse tipo de crítica, né, antes que você tenha dúvidas a respeito, mas, nossa, como é que a censura deixou passar isso aí e tal? Deixou porque isso já era possível naquele tempo. Era um tempo de abertura, né? Embora, é claro, mesmo em 1977, esse livro ainda fosse, digamos assim, um tapa na cara, né, das autoridades constituídas naquela época. Tá? Assim como a canção Gota d'Água, por isso que você não pode esquecê-la. Então, no fechamento dessa nossa aula, né, o Seminário dos Ratos é um conto satírico, né? Esse é o gênero da história, conto satírico, que se inscreve num estilo, ou se aproxima de um estilo, chamado realismo fantástico, ou seja, você tem uma ruptura com a realidade. Como assim? Ratos estão agindo como homens. Uma ruptura daquilo que se espera na realidade, tá? Eu espero que essa aula tenha feito o máximo sentido para você. Como eu disse lá no comecinho, volte o vídeo quantas vezes for necessário, ele pertence a você, ele é seu, né? Ele é uma obra nossa, a gente está construindo juntos aqui. Eu espero que você tenha gostado, na medida do possível. É um prazer falar com vocês, ainda que seja de uma maneira remota, e ainda que eu não esteja interagindo com vocês de maneira direta. Espero encontrar com vocês em outras oportunidades. Vou ficando por aqui, tá? Fica o meu abraço para vocês. Desejo que vocês aproveitem muito bem essa aula e aproveitem todos os recursos nosso colégio e curso Oficina do Estudante oferece a você. Eu sou o professor André, de Obras Literárias, e fico por aqui. Encontro vocês em breve, espero. Um beijo para todos e tchau!